Olá, queridos, mais um episódio que nós estamos juntos e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma nova integrante do nosso grupo, que é a Fê Biscalquim. Ela, a princípio, é advogada. Eu não sei dizer se ela ainda exerce, mas olha que perigo que eu tô aqui. Eu tô no meio de duas advogadas. Se eu escorregar aqui e falar bobagem, pelo amor de Deus, eu não sei se eu tô lascada ou se elas vão me defender, entendeu? Mas não importa. A gente já vê, para começo de conversa, que são duas mulheres muito inteligentes, porque eu tenho certeza que não é nada fácil fazer essa graduação, e duas mulheres muito corajosas, lutadoras, guerreiras, porque também não é para os fracos ser advogado, entendeu? Vamos combinar que não. Há muitas críticas, eu sei, há muitas piadinhas com relação aos advogados, mas quantos de nós temos a coragem de defender alguém, de usar o intelecto, de usar a lógica, o raciocínio e também, por que não, a sensibilidade? Então, é deste assunto que nós vamos tratar hoje. Como que é quando a mulher está com o seu masculino, que aqui na psicologia analítica nós chamamos de ânimos, muito exacerbado? Será que tem situações, será que tem profissões em que a mulher entendeu, ainda que inconscientemente, que ela precisa ter este ânimos muito mais presente? Então, vamos lá. Vamos começar com a Fê, vai. A Fê tá chegando hoje, vamos deixar ela se sentir à vontade aqui na nossa conversa. O que que você acha, Fê, desse assunto? Bom, obrigada, Nath, obrigada, Lê. Bom, eu sou ainda advogada e estou nessa transição aí da advocacia para essa área da psicologia. E realmente é um campo combativo, né? É combate, a gente está ali no conflito diariamente. E a gente precisa, e a gente realmente incorpora esse ânimos, né? Essa questão masculina, essa questão de assertividade, a gente não pode ter dúvida. Então é muito, muito, muito. Mas é um ambiente muito masculino mesmo. E como mulher, a gente acaba se colocando nesse papel, a, a gente deixa de lado um pouco esse feminino, né? Certo. É um pouco Você bastante sentiu no disso. decorrer da formação e agora na própria prática como advogada, é, acho que preconceito, eu não sei se eu queria trazer isso, mas você se sentiu diminuída de alguma forma ou tolhida de alguma forma por ser mulher? Você diz na formação ou no, Não no, sei, no... porque eu fiquei pensando aqui conforme você falava, que assim, me parece que a grande maioria esmagadora de advogados são homens. Então eu já fiquei pensando que na sala de aula já ficava assim, tipo, 50 homens e 4 mulheres. A gente já ficava meio assim. E na prática, eu fiquei pensando também, fiquei curiosa, será que tem um certo preconceito? Porque, assim, os lugares que eu transitei, óbvio que eu não sou advogada, mas sempre tinha uma coisa, assim, fica quieta que você não sabe, você é mulher. Eu escutei essa frase muitas vezes, né? Ou você não entende, você não consegue. Essa frase que não faz nem sentido a gente falando agora disso, mas eu ouvi isso muitas vezes. E lá, você sente isso? Às vezes acontece, né, de estarmos falando e sermos interrompidas. Isso é comum, né? E muitas vezes a gente está falando algo que a gente tem pleno domínio e sempre é recorrente a interrupção não, deixa eu te explicar, calma aí, né? Ou complementar, enfim. E eu sinto bastante. Você, Alê, você sente isso também? Eu demorei para perceber, para tomar consciência dessa situação, né? Eu tenho, pela minha natureza, o ânimos muito exacerbado, porque eu sempre fui muito focada e muito direcionada ao trabalho. Eu trabalho desde muito nova, mesmo antes, do direito, né? Eu já tinha, essa característica de querer trabalhar e querer ganhar meu dinheiro e ter a minha independência. Então, assim, eu me considero uma mulher fruto do patriarcado, assim. Durante muito tempo,
os meus mentores foram homens, os meus amigos eu era mais da turma dos meninos do que da turma das meninas. E eu vivia assim durante um tempo e não percebia essa questão do preconceito, da exclusão, né? E mais nessa fase de amadurecimento e de tomada de consciência mesmo a respeito das coisas, dos valores sociais, e pelo fato de estar no ambiente corporativo também, que é um ambiente muito masculino, né? Eu comecei a me dar conta dessas questões. Então, assim, fui silenciada muitas vezes, fui interrompida, como a Fê trouxe. Então, assim, de uns tempos para cá, que eu comecei a apurar o meu olhar, isso tem ficado muito latente para mim. E aí, eu acho que o que acontece é esse movimento inconsciente da gente colocar essa nossa força do masculino para se fazer ouvir. E para se sentir respeitada, então, assim, não é incomum a minha participação em algumas reuniões que tem muito mais homens do que mulheres, né? Eu acho que melhorou um pouco esse cenário das mulheres no direito, ampliou a quantidade de mulheres advogadas, mas de fato ainda é um ambiente de muitos homens. E assim, que a gente, eu, por exemplo, a Fê, eu acho que também, que trabalhamos no contencioso, né, Nath, que é uma divisão do direito que é justamente o processo judicial. Então, você está sempre em oposição com a outra parte. Então, você tem que estar o tempo inteiro ali na argumentação, na força. É uma posição muito contundente, né? Então, eu acho que a gente acaba mesmo se constituindo dessa força, da lógica, né? E vai meio que masculinizando a gente, ainda que externamente a gente seja feminina, né? Mas Sim. eu me vejo muito com essa força, autoridade o tempo inteiro ali, sabe? Sim. Para quem está nos ouvindo, eu gostaria de trazer uma ideia aqui para vocês, né? Do que a gente está falando. Nós, homens e mulheres, a gente não parte do mesmo lugar, né? Eu sei que as pessoas falam muito hoje em dia, ai, que saco! De novo, falando de patriarcado, falando de machismo estrutural, que saco! Toda hora é isso, toda mulher usa isso. Gente, quando eu comecei na minha vida profissional, né? No caso, eu comecei numa atividade administrativa numa multinacional. Se eu tivesse começado ali, que foi o caso, junto com um homem, a gente não parte do mesmo lugar. Não importa quem eu sou, não importa o que eu estudei, não importa as minhas capacidades, ele já tem uma série de privilégios, as pessoas já olham para ele como se ele fosse mais capaz que eu. E isso não é verdade. A verdade é que os nossos corpos, eles são diferentes. Então, o corpo do homem, a priori, né, pelo menos no começo, sim, pensando num corpo que se desenvolveu e que não fez uma musculação, não fez nada, ele tem mais força física, talvez. Mas isso não quer dizer que ele é mais capaz. Entende? Porque uma mulher também pode. A gente está em Graciane, entendeu? Para dizer aí que uma mulher pode ficar forte. Não, brincadeira, mas no começo as pessoas já duvidam da nossa capacidade, duvidam da nossa força e duvidam do nosso intelecto, porque criou-se um imaginário de que a mulher é frágil, de que a mulher talvez seja até um pouco meio burra, que ela não tem a mesma capacidade intelectual ou algo do tipo, né? É E isso. aí, na adaptação para eu conseguir desempenhar qualquer atividade onde eu estiver, eu preciso me masculinizar. Então, o que seria isso? Algumas mulheres fazem um processo de apagamento das características físicas mesmo, então cabelo curtinho, sem maquiagem, sem brinco, né? Outras até, e eu não estou falando de orientação, eu estou falando de uma adaptação social para que eu possa viver. Então, é comum que a gente veja grandes líderes, né, de empresas, mundo empresarial é complicado, né? E de É. outros lugares também, como eu estava citando aqui antes da nossa conversa, antes da gente gravar, eu estava contando para elas lá na enfermagem.
Então, o cabelo curtinho, sem maquiagem, sem saia, e um comportamento que beira, assim, uma agressividade, até uma violência. A gente precisa ser mais combativa, precisa estudar muito mais do que as outras pessoas, porque senão as pessoas não me respeitam. Então, é disso que nós estamos falando, né? Do quanto que nós mesmas, mulheres, a gente não respeita, por exemplo, a doçura. Ah, mas o que que eu faço com a doçura no mundo corporativo? O que que eu faço no direito? O que que eu faço no hospital? O que que eu faço com a generosidade? Eu não faço nada com isso. Eu preciso ser combativa, eu preciso ser brava, eu preciso falar alto, eu preciso bater na mesa. É, tem um ditado que vovó dizia, vocês já viram, né? Que eu falo muito da minha avó. Vovó dizia, entendeu? Que a gente pega mais mosca com doce, com mel, do que com azedo. Então, esse é o convite para vocês refletirem. Será que se eu for doce, for gentil, mas ao mesmo tempo tiver a firmeza, colocar os limites, explicar, inclusive, não que eu precise explicar, mas será que isso não vai produzir um resultado muito mais interessante? Porque a gente pode entrar aqui numa reflexão. Será que é melhor eu ser chefe ou será que é melhor eu ser líder? Sim, verdade isso. Né? Essa questão é um equilíbrio, né? É, Acho que a gente tem que ir para um movimento de tentar equilibrar. A gente precisa, sim, nesse mundo, né, corporativo, no direito, enfim, nessas questões assim que a mulher está no mercado de trabalho, a gente precisa ter essa assertividade, ter esse raciocínio. Mas isso também não nos impede de ter o nosso lado feminino também, né? A gente justamente. não pode encarar isso. Acho que a gente encara como mulher como uma fragilidade extrema. E o feminino não é frágil. Acho que a gente tem que tirar um pouco essa visão de que o feminino é frágil, o feminino não dá conta. O feminino dá conta, também dá conta, né? Como o masculino também. Então, eu acho que falta a gente integrar isso. E realmente, às vezes, né, a gente nem percebe nesse movimento, a gente acaba se perdendo mas dá tempo, né? O que eu acho Dá bacana é tempo. que dá tempo da gente parar, refletir e começar esse movimento mesmo de integração no sentido de acolher mesmo esse feminino como algo bom, algo válido, porque imagina, é muito que a gente traz com esse feminino para o mundo corporativo também, né? É Sim. importante. E por que que a gente está discutindo isso aqui, né? Vou trazer para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo. Não adianta eu lutar com a minha natureza. Não adianta eu lutar com a mulher que eu sou. Uma frase que eu já ouvi muito em consultório é assim: não, mas a mulher é fraca, Nath. Eu não quero ser essa criatura. Eu não quero ser como a minha mãe, ser como as minhas tias. Mas quem disse para você? Eu sei que o mundo disse que o feminino, como a Fê trouxe para gente, é frágil, mas não é verdade. Dentro das próprias atribuições e características do princípio feminino, também tem coisas que podem ser usadas, inclusive, para o combate, né? E tem um outro problema que a gente pode olhar para a sociedade contemporânea. Vamos imaginar que, olha, Nath, eu sozinha não mudo o mundo. E o lugar lá onde eu trabalho não vai mudar. Beleza, mas que você se mantenha inteiro. Olha, ali eu estou fazendo o que é necessário, ali eu estou representando uma personagem, uma parte minha, que é este guerreiro que mora dentro de mim, mas eu não preciso ser isso o tempo todo. É aí que está o problema. Porque aí, lá, eu sou essa mulher brava, essa mulher respeitada, até temida. Só que aí eu quero ser ela até na mesa do bar. Eu quero ser ela com a minha família. Será que precisa? O que que você Não, acha, Alê? então, e eu acho, Nath, que essa unilateralização, né, é, faz com que a gente adoeça. Essa é a verdade. Eu acho que essa falta de equilíbrio leva a gente para um extremo, porque é bem isso que você trouxe. A gente acaba sendo a chefe na empresa e em casa também. E aí a gente acha que a gente vai dar ordem para o marido, que a gente vai dar ordem para os filhos. E isso, primeiro, eu acho que traz prejuízo para a relação, né? A relação afetiva mesmo, homem e mulher, porque eu acho que isso acaba gerando um desequilíbrio mesmo.
E com os filhos também, sabe? Assim, eu me pego muitas vezes sendo muito dura. E não é só com os outros, porque na verdade a gente é com os outros aquilo que a gente é com a gente mesmo. Então eu acho que a gente fica também hipertrofiada nessa rigidez, no perfeccionismo, né? Então, assim, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser assertiva. Isso vai levando a gente para uma exaustão que você está o tempo inteiro nesse estado vigilante, né? E eu acho que olhar para o espaço, o respiro, né? Conseguir fazer um pouco das coisas do feminino. Eu, por exemplo, acabei ficando muito relutante em cozinhar, por exemplo, que é uma coisa gostosa do feminino e tudo mais. Então, assim, eu tô tentando, como a Fê trouxe, né? Esse reencontro, assim, de tentar achar um equilíbrio e falar, meu, eu não preciso ir tanto para um lado, eu posso desenvolver outro olhar, né, mais generoso, menos duro, tanto comigo quanto com os outros, né? Não é fácil, viu? Opa, nada fácil, nada fácil. E você, Fê, como que você tem feito para resgatar o feminino que antes estava, sei lá, adormecido? Se é que estava, né? Não sei. Tava, com certeza. É, eu sentia muito, assim, essa... Eu falava, Nath, assim, igual as suas clientes, enfim. Ah, eu não... Porque sempre me viram como uma pessoa muito forte, né? Forte. E eu puxava muito essa responsabilidade, assim. Eu falava, eu dou conta, eu consigo. E eu acabei, na verdade, como a Lei disse, isso traz um adoecimento. Eu tive crises de pânico, enfim. E ali você fica totalmente fragilizado e vulnerável, né? A gente perde esse controle, porque esse ânimo, ele traz assim, como esse controle que a gente vai lá e controla tudo e tem que ser do nosso jeito. E aí, de repente, eu me vi totalmente fragilizada, vulnerável. E meio que fui obrigada a recuar. E venho, não é fácil, né, entender que o feminino não é frágil. Então eu venho nesse movimento e, e eu venho sentindo vontade de fazer coisas, né, de me organizar, desse lado mais feminino mesmo para fazer essa integração. Então, assim, ok, tudo bem a gente ter essa questão forte, sermos mulheres fortes nesse ânimos, mas também termos essa questão mais. Eu venho pensando na dança faz um tempo, sabe? Coisas que talvez me integrem mais com o corpo, com esse movimento. Entrar na arte terapia era algo que eu não queria, porque eu falava, não, não gosto dessas coisas. E nesse início, assim, eu tô me identificando e tô achando maravilhoso, assim, tô surpresa até. Porque eu falei assim, nossa, não é que eu comecei a gostar e algo que eu tinha uma repulsa, sabe? É, E eu venho Como se fosse te tentando. fragilizar, né? Exatamente, Mas a verdade é que exatamente. a gente vai, quando a gente abraça o nosso feminino, na verdade, quando a gente abraça todos os nossos lados, a gente fica mais forte, porque a gente fica mais inteiro. Essa é a questão, Sim, né? Eu acho que há essa ideia de que se eu for muito boa, se eu for uma terapeuta muito boa, isso vai me fazer feliz. Até vai, mas por um tempo. Porque depois eu preciso visitar outros lugares. Eu preciso também ser mulher, eu preciso também ser mãe, se for o caso. Porque, assim, do meu ponto de vista, eu não sou mãe só porque eu tenho filho. Eu sou mãe dos meus bichinhos, eu sou mãe dos clientes. Então, quanto mais nós abraçarmos tudo, mais a gente está inteira, né? Porque senão a gente quebrada sofre, né. Maravilhoso. Ah, bastante, muito. bastante. A Alê trouxe pra gente uma ideia que vai transitar um pouco na mitologia, e eu acho que vocês, nossos ouvintes, já perceberam que a gente sempre cita a mitologia, porque esse é um movimento da psicologia analítica. O Jung entendeu que a mitologia nada mais do que fala do humano, fala das experiências
que a gente passa nessa vida. Conta pra gente, Alê, conta, traz pra gente como que são as mulheres muito animosas lá na mitologia. A associação, né, que eu fiz, inclusive tratei isso um pouco no meu trabalho na psicologia analítica, né, na minha formação, é da Atena, né? Atena, na verdade, ela representa essa mulher contemporânea, né? Que, na verdade, precisa, se colocar de uma maneira forte, tudo. Atena nasceu. Ela não nasceu do ventre de uma mulher, né? Ela nasceu da cabeça de Zeus. Então, ela é a deusa do intelecto, do logos, de todo esse princípio masculino, né? Então, ela tem toda essa representação que abafa um pouco o feminino mais profundo e traz todas essas características que são mais masculinas, né? Então, eu acho que ela é essa representação. eh, da necessidade de provar o valor, do intelecto, da força e tudo mais, né? Então, achei bem simbólica essa associação da Atenas justamente com esse ânimos forte que nos representa, né? E que assim, ele não é de todo negativo, né? Ou melhor, de todo não. Não tem o negativo e o positivo, né? Tem essa questão da unilateralização, de você se tornar uma coisa só, né? E essa necessidade de integração porque eu acho que a gente faz parte, né, de uma geração que foi muito instigada a trabalhar e a buscar a nossa independência e tudo mais, né? Então eu acho que a gente foi contaminada culturalmente por isso, e eu acho ótimo. Mas eu acho que num determinado momento muitas de nós ficamos só isso, né? E eu acho que agora a gente tem essa oportunidade de fazer esse caminho de volta e de se olhar de uma maneira mais inteira, como você trouxe, né, Nath? É, É, de quanto mais a gente puder ser vários pedaços de nós, melhores seremos, né? Eu acho que é. mais íntegros e saudáveis. Eu acho que, como você disse, isso nos libertou de diversas maneiras, mas, como sempre, a consciência tem uma necessidade de exagerar, né? E aí, por exemplo, essa semana estava trabalhando com uma cliente que ela é uma grande realizadora, né? Essa mulher forte, produtiva, e aí agora deu do nada, se o nada existisse, ela foi visitada por um desejo de ser mãe. Mas aí isso gerou um conflito enorme. Mas como assim eu vou ser mãe? Isso vai me enfraquecer, isso eu não vou mais poder, né? Eu fiz tanto trabalho, Nath, foi tão cansativo e tão trabalhoso para eu chegar onde eu tô e agora eu vou abandonar tudo. Aí eu falei: "Mas quem disse que você vai ter que abandonar? Por que que você vai ter que abandonar?". "Não, porque aí eu tenho que ser mãe", e aí sempre essa ideia do perfeccionismo, "e eu tenho que ser a Hum. melhor mãe". Então, mas o que é a melhor mãe? A melhor mãe é aquela que está feliz, porque filho nenhum vai ser feliz se a mãe e o pai estiverem, né, entristecidos. Então, você vai ser feliz se você ficar em casa cuidando do filho? Não que isso seja um problema, mas você vai ser feliz? Não. Então eu não posso ter filho. Eu falei: "Não, espera aí. Então, você tem que buscar ser feliz em todos os lugares, porque você também não está feliz sendo só a realizadora do mundo corporativo. Mas, não é questão da mãe que está te chamando também. Então você tem que ser a mãe, você tem que ser a pessoa produtiva, a executiva, mas a mulher também te chama. A mulher tem sonhos, né, a esposa também te chama, a filha também te chama. É isso. Verdade. Eu acho engraçado como engraçado, né? Eu acho interessante como essa questão do feminino vai aflorando. Quando a gente percebe, eh, né, quando a gente está nessa unilateralização, enfim, quando a gente percebe, o feminino ele começa a aflorar e ele vai realmente nos chamando do nada, né? E a gente, nossa, mas por que será que eu estou sentindo isso do nada? E não é do nada, é um movimento, é o próprio, né? Essa busca mesmo por esse equilíbrio que acaba aflorando e vai nos chamando em direção. E,
conforme a gente vai olhando para dentro, né, se reconectando, a gente vai percebendo esse sentimento, essa vontade que vem. E eu acho que a gente tem que se permitir, como mulher, como profissional, como se permitir, né, essa integração, esses opostos que se complementam, enfim, eu acho que é um pouco disso também. Perfeito. Bom, gente, infelizmente é tão curtinha, né, essa conversa. A É. sensação que eu fico é sempre assim, quando a conversa vai ficar melhor ainda, acaba, né? Não pode ser tão longo porque fica cansativo para os nossos ouvintes. Então, as Sim. suas palavras, Ale, para a gente terminar o nosso episódio. Eu acho que para a mulherada toda que está nos ouvindo, né, abracem o seu feminino, né? Busquem por esse desejo também e se reconectem, porque eu acho que é um caminho mais saudável e mais íntegro. Acho que é isso. E obrigada pelo papo aqui, eu amei. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo. É, Obrigada, gente. tchau, tchau.